Boa tarde, alunos do Esteu Bonflu, Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Sou o professor Marcos e vocês estão seguindo comigo a disciplina de Educação Cristã. Trabalhamos já sobre a educação cristã nos tempos bíblicos, focados no Antigo Testamento e também agora começamos a trabalhar sobre o Novo Testamento, a educação cristã no Novo Testamento. Falamos sobre, na aula passada, o método, a pedagogia de Cristo, né? E hoje falaremos sobre a educação nas primeiras comunidades cristãs e também um pouco sobre as epístolas como instrução teológica e prática. Após a ascensão de Jesus, né, e o dia de Pentecostes, as primeiras comunidades cristãs elas continuaram a expandir, né? Eles expandiram o modelo educacional, a pedagogia de Cristo, né? Que foi iniciado por Cristo, adaptando-se às necessidades da igreja que tinha de crescer, né? De crescimento. A educação ela era vital para a formação de novos crentes, a consolidação da fé era vital para a expansão do evangelho. Então, os apóstolos, como Pedro, né, que estava à frente, dedicavam-se perseverantemente na doutrina dos apóstolos, né? Como diz lá em Atos capítulo 4, 2, versículo 42. Né? E isso envolvia a proclamação da mensagem central do evangelho sobre a morte e ressurreição de Jesus, né? E a instrução sobre a vida cristã. As pregações apostólicas, elas eram a principal forma de educação para as massas, né? O ensino apostólico era a principal meio de propagar a mensagem e educar as massas. Né? E assim como no discipulado de Jesus, a vida comunitária, a vida comunitária era um poderoso ambiente de aprendizado, né? De aprendizagem. Os crentes, eles se uniam, então havia comunhão, havia vida compartilhada, os crentes se reuniam nas casas, eles partiam pão, oravam junto, compartilhavam, como o próprio Jesus ensinou, né? Compartilhavam de seus bens, essa convivência acabava promovendo a educação prática, onde os novos convertidos eles aprendiam a viver o amor, a paciência, o perdão, a solidariedade, né? E embora no Novo Testamento ainda tivesse sendo ali escrito essas comunidades, né, as primeiras comunidades que já viviam em comunhão, né, essas primeiras comunidades cristãs, eles tinham os escritos do Antigo Testamento, né, que eram lidos e interpretados à luz de Cristo, à luz do Evangelho, né, da mensagem das boas novas de Cristo, né, e hinos e cânticos, como podemos ver lá em Efésios 5:19, Colossenses 3, verso 16, eles também serviam como veículos de ensino teológico e moral. Além disso, tinha também as cartas, né? E epístolas como instrução. Porque Paulo, Pedro e outros apóstolos, eles escreveram cartas às igrejas e a indivíduos, né? As epístolas, com um propósito explícito de instruir, de corrigir, de encorajar, né? E aprofundar a compreensão doutrinária sobre ética, né? Doutrinária e ética, né? E essas cartas eram lidas publicamente nas reuniões, se tornaram um fundamento crucial para a educação cristã, abordavam desde a teologia da salvação, né, soteriologia, até questões práticas de comportamento, né? Isso eram abordados nessas reuniões e estavam também descritas nas cartas. E, então, assim se desenvolvia a educação cristã nas primeiras comunidades cristãs, né? E havia líderes e mestres locais, à medida que as comunidades elas cresciam, surgiam líderes, mestres, pastores, presbíteros, obreiros, né, diáconos. Eles tinham tinham a responsabilidade de ensinar, nutrir o rebanho, né? A gente vê muito isso descrito lá em Efésios, verso 4, 11 e 12. Tinha, eles continuavam o legado, né? Tinha essa missão de continuar o legado apostólico, né? De instrução. A educação das primeiras comunidades, ela
não era apenas para o crescimento interno, mas também para capacitar os crentes a compartilhar a sua fé com o outro e assim expandir o reino. Era uma educação para a evangelização. Essa que é a verdade, né? O testemunho pessoal, a capacidade, né, de explicar as razões do porquê creem, né, da esperança que possuem, né, da esperança cristã, isso era incentivado, né, que eles pudessem levar essa mensagem, as boas novas do Evangelho, para os outros que não conheciam a verdade, né? Esses métodos, tanto os de Jesus quanto os das primeiras comunidades, demonstram que educação cristã no Novo Testamento era abrangente, era relacional, era prática, era profundamente enraizada na palavra de Deus e na vida da comunidade da fé. Falando um pouco especificamente aqui agora sobre as epístolas como instrução teológica e prática, as epístolas ou cartas, né, escritas pelos apóstolos, especialmente Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, não os Iscariotes, Judas, eles foram e continuam sendo um dos veículos mais significativos de educação cristã do Novo Testamento. Elas não eram apenas comunicações casuais, mas eles eram verdadeiros documentos teológicos pastorais cuidadosamente elaborados, destinados a instruir, a corrigir, a edificar as comunidades cristãs e os crentes de forma individual, né? Um por um, individualmente. É, as epístolas, elas são as principais fontes para a compreensão da doutrina cristã. Essa que é a verdade, né? Do desenvolvimento teológico sistemático, principalmente as epístolas de Paulo. Paulo, por exemplo, em Romanos e Gálatas, ele discorre sobre a justificação pela fé. Em Efésios e Colossenses, ele explora ali a natureza da igreja e a supremacia de Cristo. Essas cartas, elas oferecem um ensino profundo sobre a pessoa de Cristo, a obra de redenção, a natureza do pecado, o papel do Espírito Santo e a esperança futura. Elas sistematizam o entendimento do Evangelho e das suas implicações. Além de teologia, as epístolas são repletas de exortações práticas sobre como os crentes devem viver, né, o seu dia a dia. Elas abordam uma vasta gama de temas, incluindo ali relações familiares, que tem ali as orientações para maridos, para as esposas, pais, filhos, está lá em Efésios, está lá em Colossenses também. Conduta na igreja, né, com instruções sobre adoração, sobre disciplina, sobre ministério, o uso dos dons espirituais, muito bem descrito em Coríntios, 1 Coríntios. Vida social e cidadania, conselhos sobre a submissão às autoridades, o tratamento de vizinhos e a ética do trabalho, Romanos, Pedro também fala sobre isso, a superação de desafios, o encorajamento diante de perseguições que viriam e continuam a vir, né? Perseguições, tentações, falsos ensinos. Filipenses discorre sobre isso, Tiago discorre sobre isso, Pedro discorre sobre isso. Também sobre formação de caráter, chamados à santidade, o amor, a paciência, a humildade e outras virtudes cristãs, como está lá em Gálatas 5, em Filipenses 12. Além disso, muitas epístolas elas foram escritas em respostas a desafios específicos que estavam sendo enfrentados pelas igrejas do primeiro século, né? Como divisões, heresias, imoralidades ou questões sobre o fim dos tempos. Essa natureza contextual torna o ensino das epístolas extremamente relevante e aplicável, né? Porque elas traziam respostas a problemas reais das comunidades. As epístolas elas carregavam a autoridade para dar essas respostas, porque ela tinha a autoridade dos apóstolos, que foi confiada pelo próprio Deus encarnado em Cristo Jesus, que eram os mensageiros, né, os apóstolos, os mensageiros
divinamente inspirados de Deus para poder relatar na Bíblia, né, nas Escrituras Sagradas, aquilo que o Senhor inspirou eles a escrever e nos revelar. Então, eles eram os mensageiros divinamente inspirados. E por isso que havia autoridade naquelas epístolas. Sua leitura nas assembleias ou reuniões, né, dos crentes era um ato de educação e formação, né, fundamental, que moldava a fé, a prática das comunidades. Então, em resumo, para a gente poder encerrar essa aula, em resumo, em síntese, as epístolas serviam como um manual abrangente de teologia e discipulado prático, essencial para a educação, essencial para o amadurecimento das primeiras igrejas. E continuam sendo um pilar insubstituível para a educação cristã até os dias de hoje. Então, queridos, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Na próxima aula falaremos sobre o papel dos apóstolos na formação dos crentes. Fique com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.